A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente recebemos dezenas de mensagens. E eu agradeço não só pelos elogios, mas agradeço pelas críticas, opiniões e sugestões. E agradeço a você que tem enviado para nós a sua pergunta, a sua dúvida. O número do nosso WhatsApp está aparecendo na sua tela, que é o 994661010. Se você está acompanhando os Instantes Finais, você sabe que estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esses livros maravilhosos, que traz uma mensagem ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, mas que sua mensagem foi preservada, inclusa no cânon sagrado, porque Deus desejava falar às gerações futuras. Recentemente, atualmente, estamos estudando as profecias do livro de Ezequiel, que é o quarto dos 5 livros denominados de profetas maiores. Nós já estudamos sobre Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e estamos estudando sobre Ezequiel. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: a glória de Deus se afasta de Jerusalém, e estudamos também o cumprimento da verdadeira profecia. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube e você pode assistir quantas vezes quiser. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: profecia contra os falsos profetas. Eu diria que hoje vamos dar uma continuação, uma continuidade do assunto que vimos ontem, né? Ontem falamos sobre verdadeiras e falsas profecias. Hoje vamos dar continuidade a este tema. Vejamos o que diz a introdução da nossa aula. Um dos principais temas dos livros de Jeremias e Ezequiel é a acusação aos falsos profetas que falavam enganosamente em nome de Deus, proferindo visões e profecias sem que o Senhor tenha os dado. Eu vou ler aí algumas referências, né? E se você estiver com a sua Bíblia, quero lhe convidar para você acompanhar. Jeremias capítulo 5, versículo de número 31, diz assim: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? No capítulo 4, capítulo 14, versículos 14 e 15 de Jeremias, diz assim, Jeremias capítulo 14, versículos 14 e 15. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos, esses profetas. No capítulo de número 23, não vamos ler todos os versículos, mas a partir do versículo de número 23, há uma série de repreensões, de exortações, de ensinos, né? Ou seja, várias vezes Deus advertiu o povo Judá, o povo de Jerusalém, acerca do perigo das falsas profecias. Abre a tela, por favor. Se você desejar, você pode tirar uma foto aí, você pode ler essas referências, que tem muitos textos bíblicos condenando os falsos profetas e suas profecias. Nós continuamos dizendo que no capítulo 13 de Ezequiel, mais uma vez, o Senhor condena os falsos profetas entre o povo de Israel. Deus diz a Ezequiel para profetizar contra eles, expondo suas mentiras, declarando que eles não escaparão do julgamento, isto é, serão consumidos pelo fogo de sua ira, como veremos a seguir.
Esta, sem dúvida, é uma das mensagens que mais deve ser aplicada do livro de Ezequiel, Jeremias e Ezequiel. Como podemos observar, né? Existiam muitos falsos profetas que se opunham às mensagens de Jeremias e Ezequiel, promovendo uma visão distorcida, uma visão otimista do futuro. Olha que coisa interessante. Enquanto Deus advertia o povo de Judá, de Jerusalém, através de Jeremias e Ezequiel, acerca do perigo, da destruição, da invasão estrangeira, do cativeiro babilônico, os falsos profetas ficavam mentindo, enganando com falsas profecias. E esses falsos profetas tentaram enganar o povo de Judá, não é? Promovendo uma visão falsa, uma falsa esperança, enganando as pessoas com falsas profecias, não é? E aí o povo tinha aquele sentimento de segurança, de prosperidade. E a história dos falsos profetas contemporâneos, né, de Jeremias e Ezequiel, ela serve como lembrete acerca da importância de identificarmos uma verdadeira e uma falsa profecia, para não corrermos o risco de acreditar numa falsa profecia e deixar de dar crédito a uma autêntica profecia, uma verdadeira profecia, porque os prejuízos são irreparáveis. Então perceba, enquanto Jeremias, Ezequiel advertiu o povo, né? Qual era a mensagem de Jeremias, de Ezequiel? Era dizer ao povo: olha, se arrependam, abandonem os pecados, voltem-se para Deus, está vindo aí o juízo, o castigo. Perceba isso. Jeremias profetizava acerca do que iria ocorrer no futuro, não é assim? Você sabe disso? Falando acerca do perigo da invasão estrangeira. E quando Ezequiel profetizou, 2 grupos de judeus já tinham sido levados para a Babilônia. Embora que Jerusalém ainda estava nesse período erguida, o templo ainda estava erguido, mas ele estava advertindo ao povo acerca dos perigos das falsas profecias, acerca do juízo, do castigo divino. Aí os falsos profetas, querendo popularidade, querendo agradar ao povo, porque esse é um problema do falso profeta. Ele quer agradar as pessoas. Ele quer trazer uma mensagem que venha confortar, uma mensagem que venha massagear o ego. Agora detalhe, o povo em pecado, o povo desobediente, rebelde, transgredindo a lei de Deus, o povo envolvido com paganismo, com idolatria. Seja sincero. Seja sincero. Como é que nós vamos profetizar bênção, vitória, prosperidade para uma nação rebelde, pagã, idólatra, que está longe dos propósitos divinos? A mensagem de Deus qual era? Eu vou dizer qual era a mensagem de Deus. Primeiro, Deus denunciava os pecados. Primeiro, Deus dizia onde eles estavam errando. E aí Deus combatia a violência, as injustiças sociais, o paganismo, a idolatria. Primeiro vinha a denúncia, depois vinha o chamado ao arrependimento. Voltem-se para Deus, busquem ao Senhor, proclame o jejum. Depois vinha o anúncio do juízo. Olha, se vocês não se arrependerem, eu vou castigar vocês, eu vou punir. Esta era a mensagem de Deus. E depois vinha a promessa de restauração. Vou puni-los, vou castigá-los e depois eu vou restaurar vocês. Era essa a essência da mensagem de Jeremias e de Ezequiel. Você pode ler os 2 livros que você vai chegar a essa conclusão. Aí o que acontecia? Os falsos profetas não denunciavam pecado. Os falsos profetas não chamavam o povo ao arrependimento. Os falsos profetas não anunciavam juízo. Os falsos profetas profetizavam apenas o quê? Bênção, vitória e prosperidade. E você sabe disso, que existem muitos falsos profetas contemporâneos. Você sabe disso, né? Homens que se dizem bispos, pastores, apóstolos, mas são mentirosos, enganadores, prometendo apenas bênção, prosperidade, progresso, vitória. Só profetiza bênção e prosperidade. Detalhes para uma nação que está distante dos propósitos de Deus. Mas por quê? Eles estão interessados em aplausos, elogios.
Eles querem, na verdade, popularidade. Então, uma forma fácil, qual é? É massagear o ego das pessoas. É dizer às pessoas que elas vão prosperar, que elas vão ficar ricas, se vier participar da corrente, se vier participar daquela reunião, e se você vier para cá, aí você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser abençoado. Agora, detalhe, seja sincero. Eu vou aqui fazer algumas perguntas. Eu não estou citando o nome de pessoas, nem de denominações, tá certo? Mas faça uma análise desse seu líder aí, o líder da sua igreja. Se lá na sua igreja, primeiro, tem reunião de oração lá, o povo se reúne para orar, tem algum culto lá que diga assim, olha, hoje nós vamos dobrar o joelho para orar, tem ou não? Tem algum culto específico do ensino da palavra? Lá tem escola dominical? Lá ensina a Bíblia, a palavra de Deus. O seu líder abre a Bíblia para ensinar a palavra de Deus, as doutrinas basilares da fé cristã. Tem discipulado lá na sua igreja? Seja sincero, tem. A essência da mensagem é uma mensagem bíblica, teocêntrica, cristocêntrica. Professor, me explique melhor. Teocêntrica, Deus está no meio, no centro. Cristocêntrica, Cristo está no meio. Na sua igreja prega a salvação, arrependimento, abandono do pecado, conversão a Deus, conversão a Cristo. Na sua igreja prega sobre novo nascimento, prega sobre a vinda de Jesus. Porque se o seu líder não ensina sobre essas coisas, então alguma coisa está errada. Está fora do padrão, está fora do modelo. Basta você ler Atos, lê o livro de Atos, veja a essência da mensagem do cristianismo, lê os evangelhos e Atos dos Apóstolos, lê as epístolas paulinas, para você ver. Então, os falsos profetas contemporâneos de Jeremias, de Ezequiel, que era que eles queriam agradar as pessoas, popularidade. Aí os profetas de Deus traziam uma mensagem, juízo, castigo. Não, isso não é para nós, isso é para a geração futura, isso é para outras pessoas. Agora, detalhes. Nos dias de Ezequiel, Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém 2 vezes, já tinha levado mais de 10 mil judeus para a Babilônia. Mesmo assim, o povo estava lá sendo enganado pelos falsos profetas, por falsas profecias. E hoje, infelizmente, na nossa nação, na nossa sociedade, o número de pessoas enganadas por falsos profetas e falsas profecias também não é pequeno. Mas vamos ler a profecia de Ezequiel? Nós vamos ler hoje no capítulo de número 13, nós vamos ler os versículos 1 a 10. No programa anterior nós comentamos o capítulo 12, versículos 21 a 28, e hoje capítulo 13, versículos 1 a 10, porém, eu quero dizer que este capítulo 13, ele tem 23 versículos, vamos ler apenas 10, mas se você deseja ter uma compreensão melhor, mais detalhada, eu lhe aconselho ler todos os 23 versículos deste capítulo. Veja o que Deus diz através de Ezequiel. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, primeiro detalhe, a palavra que Ezequiel ia proferir veio de quem, Ezequiel? De Deus, do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo o que, Ezequiel? Filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel. Contra os profetas de Israel, desculpe. Profetize contra os profetas de Israel. E claro, esses profetas aí eram os falsos. A esses que profetizam o que eles veem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Olha Deus ensinando algo aí. Os falsos profetas estavam profetizando o quê? Deixa o texto aberto, por gentileza. Os falsos profetas estavam profetizando o que eles veem ao coração. Qual é a mensagem para eles, Deus? Diga que ouçam a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque o coração é enganoso. Traz a tela. O coração é enganoso. Deus está dizendo através de Ezequiel que eles estavam profetizando o que vinha ao coração. Mas o que é que Deus está chamando? Ouçam a palavra do Senhor. Porque o que é um profeta? Você sabe, se você é aluno desse curso, você sabe disso. O profeta é um arauto, é um mensageiro, é um porta-voz, é um atalaia.
E a principal característica do profeta qual é? Ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus e transmitir ao povo. Essa é a mensagem do profeta, a característica principal. O dever, a missão, a responsabilidade do profeta é essa. Por exemplo, teve profetas que foram usados por Deus para fazer milagres, Elias, Eliseu, mas eu pergunto, esta é a missão do profeta? Não. Deus quis fazer milagres através de Elias, Eliseu, glória a Deus por isso, mas essa não é a sua principal missão. Qual é a principal tarefa do profeta? Ouvir a palavra de Deus e transmitir ao povo. Aí eu já aprendo aí uma característica do falso profeta. Qual é, professor? É que ele segue o coração. Sabe? O falso profeta, ele tem medo de desagradar as pessoas. Glória. Quando Josafá e Acabe se reuniram para ir à guerra, todos os profetas disseram assim, vai, você será próspero, você será bem-sucedido. Glória a Deus. Aí Josafá disse assim, não tem nenhum profeta do Senhor não, que nós possamos consultar. Olha, tem um aí, mas ele só profetiza mal ao meu respeito. Manda chamar ele. Olha uma característica do verdadeiro profeta, ouve a palavra de Deus, e o falso, ouve o coração. Outra característica, o verdadeiro profeta transmite o que Deus mandar. É mensagem de bênção? Ele transmite. É mensagem de vitória? Ele transmite. É mensagem de prosperidade? Ele transmite. É mensagem de juízo? Ele transmite. É de castigo? Ele transmite. O profeta de Deus é assim. Se o povo vai crer, deixar de crer, se o povo vai gostar ou não, isso não compete ao profeta. Mas o falso profeta que quer popularidade, elogio, os falsos profetas dos nossos dias, que quer ser ator, que quer ser artista, está preocupado com visualização, like, não é assim? Se o vídeo vai viralizar, quantas pessoas curtiram o seu vídeo, aí é claro, ele vai transmitir mensagem de autoajuda. Ele vai enganar as pessoas com falsas profecias. Passa a tela, por gentileza, versículo de número 3. Diga aí, Ezequiel, esses profetas que estão seguindo o seu coração, diga que eles ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. O que é que Deus diz? Ai dos profetas insensatos, tolos, né? Insensato aí tem o sentido de tolo, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Pode deixar essa tela aberta, por favor. O que é que Deus diz acerca dos falsos profetas? Primeiro que eles são tolos, insensatos. E por quê? Seguem o seu próprio espírito, ou seja, eles não são instrumento, porta-voz de Deus, eles não são guiados pelo Espírito do Senhor. Terceiro, sem nada terem visto. Deixa eu ler aqui na Bíblia Viva, Ezequiel capítulo 13, versículo 3 diz assim: assim diz o soberano Senhor. Esses profetas tolos, veja que insensato aí tem o sentido de tolo, que inventam visões que não receberam e espalham suas próprias ideias, já estão condenados à destruição. Você imaginou a irresponsabilidade de alguém que diz ter recebido visões de Deus sem que tenha recebido? Você já parou para pensar na loucura, na insensatez, na falta de temor a Deus de alguém que não teve visões e vai contar visões que Deus não deu, que ele não teve, que diz que viu anjo sem que tenha visto, que diz que esteve em determinados lugares sem que tenha ido, mentindo, enganando as pessoas, se passando por homens de Deus? Permita-me lembrar o que eu já disse aqui. Tem alguns falsos profetas, eu vou usar essa expressão mesmo, falsos profetas, mentirosos, enganadores, fazendo suas lives, que às vezes até faz de conta que tem, que estão em êxtase espiritual, que teve um arrebatamento de espírito, e as pessoas inocentes sendo enganadas, fazendo pix para esses profetas mentirosos, enganadores,
Olha, com muito respeito às demais denominações, eu não estou aqui para criticar nenhuma denominação, até porque o meu compromisso é com Deus e com a palavra. Mas permita dizer isso. Eu louvo a Deus, porque na nossa igreja, eu vou falar do que eu conheço, nós temos cultos específicos de oração. Quarta-feira é o culto da oração. A maior parte do tempo, nessas 2 horas de culto, é para orar. Círculo de oração, uma vez na semana, em todas as congregações, onde as mulheres de comissão, às 9 da manhã, estão lá de joelhos dobrados para orar. Nós temos da nossa igreja trabalhos de ensino, escola dominical, discipulado, culto de doutrina. Nós temos da nossa igreja cultos específicos de pregação da palavra. Tem a campanha evangelizadora que sai nos domingos à tarde, nos domingos à noite tem o culto de pregação, onde a palavra de Deus é pregada. Enfim, é uma igreja séria, compromissada com o reino de Deus, com a obra de Deus. Mas, infelizmente, tem pessoas que estão dando créditos, estão dando ouvidos aos falsos profetas. Às vezes deixando de ir para um culto de ensino, um culto de instrução, a uma igreja séria para estar em casa, nas suas lives, ouvindo mentiras, coisas do coração humano. Deixa eu ler esse texto mais uma vez. Deus dizendo aos contemporâneos de Ezequiel: ai dos profetas tolos, insensatos. Por quê? Eles seguem seu próprio espírito, eles não são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo, sem nada terem visto, estão mentindo, enganando as pessoas. Tem uns aí mentindo aí, até dizendo que, pode trazer a tela, que viu anjos, ele está até dizendo o nome dos anjos. Tem outros aí que ficam mentindo, enganando as pessoas, e as pessoas sendo iludidas, enganadas por esses falsos profetas, por esses profetas mentirosos, enganadores. Veja o que diz o versículo 4. Deus continua dizendo a Ezequiel acerca dos falsos profetas. Versículo 4. E 5. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha no dia do Senhor. Na Bíblia Viva diz assim, capítulo 3, esses falsos profetas são inúteis. Pode trazer a tela. São inúteis, mentirosos, como uma raposa. O chacal aí é da família da raposa, né? Que se escondem entre as ruínas. Falsos profetas, vocês nada fizeram para corrigir os defeitos do povo de Israel. Como que diz assim? Vocês não denunciaram pecados, vocês não chamaram o povo ao arrependimento, vocês não disseram para esse povo se arrepender e buscar a Deus, não ajudaram a consertar o muro da obediência a Deus, para Israel escapar à ruína quando chegar o dia do Senhor. Ou seja, eles não colaboraram, eles não contribuíram em nada para o crescimento, para a edificação do povo de Deus, para que o povo de Deus se aproximasse mais do Senhor. Nada, não fizeram nada, era como raposa, era como um chacal. Não fizeram nada para evitar a ruína, a destruição. Os verdadeiros profetas fizeram sua parte. Quando Jeremias viu Nabucodonosor invadir Jerusalém, quando Jeremias viu muitos judeus sendo mortos, quando Jeremias viu muitos judeus sendo levados para a Babilônia, assim como Ezequiel, Jeremias tinha a consciência do dever cumprido. Eu avisei, eu transmiti a palavra de Deus, eu não me acovardei, mas os falsos profetas, que profetizavam paz, que diziam que dentro de 2 anos o jugo da Babilônia iria ser destruído, que o povo iria voltar para Jerusalém dentro de 2 anos, enquanto Deus dizia, é 70 anos, viu? O tempo do cativeiro é 70, os falsos profetas diziam, são apenas 2 anos. Deus está dizendo assim, vocês não colaboraram em nada, vocês não contribuíram em nada. Permita-me dizer isso. Estão surgindo em nossos dias algumas igrejas, onde não há mais um chamado ao arrependimento,
onde não existe mais o abandono do pecado. As pessoas vêm do mundo com suas práticas pecaminosas, passam a cultuar, vamos dizer assim, a participar dos cultos nessas igrejas, detalhes, sem experimentar o novo nascimento, sem que haja conversão, sem que haja abandono do pecado, e eles ficam lá fazendo suas propagandas, dizendo que Deus está fazendo uma coisa nova. Eu pergunto, Deus? A pergunta que eu faço é, Deus mesmo que está fazendo uma coisa nova? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber isso, que em todas as histórias do avivamento, houve o que, professor? Arrependimento, abandono do pecado, conversão, mudança. Então, se tem um movimento religioso em que as pessoas estão vindo do mundo sem abandonar suas práticas pecaminosas, sem abandonar os seus ídolos, os seus deuses, sem abandonar os vícios, a pergunta é, será que é Deus que está fazendo uma coisa nova mesmo? Deixa eu ilustrar aqui, permita-me fazer uma ilustração. Uma determinada igreja, por exemplo, que as pessoas estão indo e estão, entre aspas, se convertendo, que estão, entre aspas, servindo a Deus. Agora, detalhe, o fumante continua fumando, o bêbado continua se embriagando, o mentiroso continua mentindo, o adúltero continua adulterando, o ladrão continua roubando. Aí o líder dessa igreja vai dizer assim, Deus está fazendo uma coisa nova. Aí eu pergunto, será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está fazendo parte? Eu acredito que não, né? Acho que você vai concordar comigo, né? Se não houve arrependimento, se não houve abandono do pecado, se não houve conversão, se não houve confissão, eu não posso dizer que Deus está presente nesse movimento. Eu não sou obrigado a crer, eu não sou obrigado a acreditar que é Deus que está fazendo uma coisa nova. Passa a tela, por gentileza. Versículo 6. Diz assim, as visões que eles tiveram, esses falsos profetas, são falsas e as adivinhações são mentirosas. Olha aí, visão falsa e adivinhação mentirosa. Permita-me dizer isso sobre outro problema que está acontecendo na nossa sociedade. Traz a tela. Estão colocando meninos para estarem profetizando mentiras. Sei disso, que Deus pode se utilizar de criança, não tenho dúvida disso, isso é bíblico. Joás começou a reinar com 7 anos, Josias com 8 anos de idade, não tenho dúvida disso, que Deus é poderoso para se utilizar de crianças, adolescentes, jovem e adulto. Deus é Senhor, é soberano, Ele se utiliza de quem quiser. Mas o que nos impressiona é que as pessoas estão sendo convencidas por falsas mensagens de garotos que são atores, que não são jovens de Deus, são atores, estão fazendo malabarismo, estão mentindo, enganando as pessoas com falsas profecias. E você sabe disso. Aí começa a falar em nome de Deus de forma enganosa, de forma mentirosa. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Veja o que Deus está dizendo. Veja se essa mensagem não é atual, não é contemporânea. Deus está se utilizando de Ezequiel para dizer assim, acerca dos falsos profetas. As visões que eles tiveram são o quê? Falsas. E as adivinhações? Mentirosas. Traz a tela. Quantas vezes não acontece isso? As pessoas vão profetizar, aí profetizam mentira, enganando as pessoas, fazendo falsas promessas. Mas por quê? Porque estão preocupadas consigo mesmas. Não querem transmitir a mensagem de Deus. Não querem ser homens e mulheres de Deus para serem usados, para ser guiado, dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, para transmitir a mensagem que Deus mandou. Eles querem enganar as pessoas. São atores, são artistas. Estão fazendo dos cultos shows. O momento da pregação da palavra
tornou-se mais uma encenação do que um lugar de culto, de louvor, de adoração a Deus. Passa a tela, por gentileza. As visões que eles tiveram são falsas, as adivinhações são mentirosas e dizem, o Senhor disse, olha, mentindo, enganando as pessoas, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra, e ainda estão esperando, né? Olha, deixa eu ser sincero com vocês. Quantas pessoas, traz a tela, que estão aguardando o cumprimento de promessa que Deus nunca fez? As pessoas iludidas, enganadas, falsos profetas, profetas mentirosos, que falaram por si mesmos, sem que Deus tenha dito. E os incautos, né? As pessoas que ouviram, receberam aquela profecia, estão aguardando a profecia cumprir. Detalhes, não foi Deus que falou, não foi Deus quem prometeu. Foi um falso profeta, foi um mensageiro mentiroso. Passa a tela, por gentileza. No versículo 7, Deus continua dizendo assim: não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciam adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Não é fato isso? Não é notório que vocês tiveram falsas visões, anunciaram adivinhações mentirosas? Vocês disseram, o Senhor diz, sem que eu não disse nada? Para quê? Para agradar as pessoas. Guarde-me o Senhor. Eu vou dizer isso com muito temor e muito tremor. Pode trazer a tela. Guarde-me o Senhor, que o Senhor me guarde disso. De chegar aqui, dizer que eu tive um sonho sem ter tido, dizer que eu tive uma visão sem que Deus tenha me dado, ou fazer uma promessa sem que Deus tenha feito, e eu usar o nome de Deus enganosamente, que o Senhor me guarde disso. Enganar as pessoas, mentir com falsas visões, falsas profecias, usar o nome de Deus de uma forma banal para enganar as pessoas, que o Senhor nos guarde disso. É claro, permita-me dizer isso, é claro que Jeremias, Ezequiel viveram numa outra dispensação, uma outra realidade. Era o período do ministério profético, né? Mas eu posso dizer que Deus continua falando, não com as mesmas características do ministério profético do Antigo Testamento, porque ali eram pessoas específicas chamadas por Deus para o ministério profético. Mas hoje Deus continua falando através do dom da profecia, através do dom ministerial de profeta. Deus continua falando através da pregação, exposição da sua palavra. Deus continua falando. E aqueles que são homens e mulheres de Deus, que pregam, que ensinam a palavra de Deus, nós precisamos dessa prudência, dessa sabedoria, de não estarmos fazendo falsas profecias, mentindo, enganando as pessoas, porque o juízo ele é inevitável. Passa a tela, por gentileza, versículo de número 8. Deus continua dizendo, portanto assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Olha que coisa interessante. Você já imaginou Deus se colocar contra alguém? Pode trazer a tela. Você já imaginou Deus dizer assim, olha, eu estou contra vocês. Quem é que pode prosperar se Deus é contra ele? Quem é que pode ser bem sucedido em alguma coisa se Deus é contra ele? Deus está dizendo, eu não tenho compromisso com falsos profetas. Eu não tenho compromisso com profetas mentirosos. Eu não tenho compromisso com profetas enganadores. Deus está dizendo assim, eu sou contra vocês. Sabe o compromisso de Deus com quem é? O compromisso de Deus é com aqueles, com aquelas que Deus chamou, capacitou para transmitir a sua mensagem, para pregar a sua palavra, sem se preocupar com ibope, com popularidade, com likes, com elogios, sem se preocupar em ser ator, ser artista, ser atriz,
sem transformar o culto num show, sem transformar o templo num palco. É isso que Deus quer. Pessoas que estejam dispostas a transmitir a palavra de Deus, sem preocuparem-se, sem estarem preocupadas consigo. É isso que Deus quer. Deus disse, eu não tenho compromisso com profetas mentirosos, enganadores. Deus está dizendo assim, eu sou contra vocês. Passa a tela, por gentileza. Versículo de número 9. Deus diz assim, olha aí, o castigo, o juízo. Eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Pode trazer a tela. Antes de ler os versículos 9 e 10, eu já vou dizer aqui. O que tem de falso profeta no Sheol não é brincadeira. Guarde o que eu estou lhes dizendo. No dia do juízo final, nós veremos com os nossos olhos esses falsos profetas mentirosos e enganadores serem lançados no lago de fogo. Pode ter certeza. Jeremias verá com os seus olhos, no dia do juízo final, aqueles falsos profetas serem lançados no lago de fogo. Ezequiel verá os falsos profetas sendo lançados no lago de fogo, e nós veremos esses falsos profetas contemporâneos. Porque existe um juízo imediato para aqui, para a terra, e existe um juízo futuro. Veja o que Deus diz. Versículo 9, Deus diz assim, olha, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Deus está dizendo, minha mão será contra eles. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Deus está dizendo que eles serão punidos, serão banidos, serão castigados. Para concluir, versículo de número 10. Deus diz assim, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Então que Deus nos ajude para que o nosso compromisso seja com a sua palavra, para que possamos transmitir apenas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus nos mostrou. Deus não tem compromisso com falsos profetas. Deus não tem compromisso com falsas profecias. O compromisso de Deus é com a sua palavra e com os homens e mulheres chamados, capacitados, vocacionados e escolhidos por Ele para transmitir a sua mensagem, sem se preocuparem em ser artista, ser ator, sem se preocuparem com popularidade ou elogios. O dever nosso, a nossa missão, é ter a consciência do dever cumprido e chegar no fim da nossa vida e dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.